Fala galera do Natureza Animal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Marcílio Sampaio e hoje nós vamos ver o porquê as pessoas têm medo de aranhas. Mas antes de darmos início a esse conteúdo, eu peço encarecidamente que deixe o teu like nesse vídeo, se inscreva no canal para que a gente bata 50 mil inscritos aqui no Natureza Animal e vamos pro vídeo. Elas têm 8 perninhas, podendo ser dos mais minúsculos tamanhos até das dimensões assustadoras, maiores do que sua mão. E muita gente morre de medo delas. Sim, as aranhas têm uma grande horda de pessoas que não gostam nem de imaginar que elas existem. De acordo com a Associação Americana de Psiquiatria, as fobias afetam mais de 1 em cada 10 pessoas nos Estados Unidos e, desses indivíduos, até 40% dos medos estão relacionados a insetos, aranhas, ratos, cobras e morcegos. É compreensível ter esse pavor dos aracnídeos, mas como explicar tanto medo? Seria por um trauma de uma picada anterior, um filme, uma herança da família, um receio preventivo ou tudo isso junto? O site The Conversation tentou esclarecer por que a aracnofobia existe em algumas pessoas, mostrando alguns dados de pesquisas e se existe algo a ser feito para amenizar o medo. Os psicólogos acreditam que uma das razões pelas quais as pessoas temem aranhas é por causa de alguma experiência anterior direta com os aracnídeos que incutiu o medo nelas. Isso é conhecido como o ponto de vista de condicionamento de aracnofobia. Em 1991, Graham Devil, da City University de Londres, liderou um estudo para entender mais sobre esse ponto de vista. Ele entrevistou 118 estudantes universitários, questionando-os sobre seus medos de aranha. Cerca de 75% das pessoas da amostra tinham moderadamente ou severamente medo de aranha, sendo que a maioria dessas porcentagens eram do sexo feminino. O pesquisador também afirmou que pode haver uma influência familiar nesse medo de aranhas. Aquelas pessoas com medo severo dos aracnídeos relataram ter um membro da família com temores semelhantes, mas o estudo não foi capaz de separar os fatores genéticos dos ambientais. O que é surpreendente é que Devil descobriu que a aracnofobia não era um resultado específico do trauma de aranha, o que significa que não havia suporte para o ponto de vista de condicionamento. Mas então, o que faz com que as aranhas sejam tão assustadoras para as pessoas? Podemos citar diversos motivos, como a aparência, o medo de ser picado e morrer, a agonia de imaginar o bicho em sua pele, entre outros. Mas certamente a ameaça de ser mordido é uma das mais cogitadas. O pesquisador Devil observou essa questão também. Para ele, não é tanto o medo de ser picado, mas os movimentos erráticos das aranhas e aquele monte de pernas é o que apavora. Ele disse: medos de animais podem representar um conjunto funcionalmente distinto de respostas adaptativas que foram selecionadas durante a história evolutiva da espécie humana. De acordo com The Conversation, uma crítica ao trabalho de Devil é que talvez o condicionamento não possa ser tão facilmente descartado, pois o evento traumático com a aranha pode ter ocorrido durante a infância e ficado incrustado profundamente na memória. Em 1997, Peter Murray e seus colegas da Universidade de Maastricht tentaram observar esse efeito através de outra pesquisa. Não surpreendentemente, eles descobriram que, se você der às crianças uma lista de coisas que possam ser assustadoras para elas, a maioria marca itens como não respirar, ser atropelado por um carro, explosão de bombas e incêndios ou assaltantes como muito importantes. Curiosamente, quando foi disponibilizada para as crianças uma opção livre para dizer aos pesquisadores que tipo de coisas que eles mais temem, tanto os meninos quanto as meninas relataram aranhas como o primeiro lugar dos medos. O segundo foi o medo de ser sequestrado, seguido por predadores em terceiro, e em quarto lugar ficou o escuro. Esse resultado foi surpreendente. Entre tantos medos que as crianças podem relatar, elas colocaram o de aranha em primeiro lugar. Dessa forma, em contraste com o trabalho de Devil, Murray descobriu que as crianças que tinham mais medo de aranhas poderiam relacionar esse medo a eventos específicos. Talvez o condicionamento fosse o caminho para a aracnofobia. Mas antes que possamos ter certeza do que o condicionamento seja a principal razão, é preciso garantir que os fatores genéticos não estejam envolvidos também. Em 2003, John Hatman,
do Instituto Psiquiátrico e Comportamental Genético de Virgínia, e seus colegas conduziram estudos com os gêmeos para desmembrar os fatores genéticos. Os gêmeos idênticos têm DNA idênticos, mas tendem a viver em ambientes diferentes na vida adulta, o que permite aos pesquisadores descobrir como os genes afetam o comportamento. Hetman registrou as respostas dos gêmeos sobre imagens relevantes para o medo, como aranhas e cobras, e em comparação com as imagens de medo irrelevante, círculos ou triângulos. A análise estatística dos resultados revelou que as influências genéticas foram substanciais, o que significa que a aracnofobia é hereditária. Ou seja, você não precisa necessariamente conhecer ou passar por uma experiência ruim com aranhas para ter medo delas, mas pode haver uma técnica simples para reduzir esse sentimento. Em 2013, Paul Seigel, da Universidade Estatal de Nova York, e sua equipe publicaram um estudo que ajudou alguns voluntários a diminuírem a sua aracnofobia. Primeiro, eles separaram os voluntários em grupos fóbicos e não fóbicos, com base em testes de medo com as aranhas. Depois de uma semana de fazer esses testes, os dois grupos foram expostos a imagens de flores ou aranhas, mas por pouco tempo. A ideia era que as pessoas não conseguem reconhecer as imagens de forma consciente, mas estas têm um efeito sobre seu subconsciente. Quando os testes de medo foram realizados novamente em ambos os grupos, aqueles que temiam as aranhas haviam se tornado menos medrosos. Enquanto outras conclusões gerais ainda precisavam ser investigadas, é possível para quem tem medo se alegrar com o resultado do estudo de Hetman, ou, pelo menos, de acordo com a última pesquisa, compartilhar imagem de aranhas podem ajudar a reduzir o pavor. E aí, você tem medo de aranha? Comente nesse vídeo e deixe sua opinião. Se você assistiu até aqui, muito obrigado, seja muito bem-vindo à Natureza Animal. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o teu like nesse vídeo, compartilhar esse conteúdo em tuas redes sociais e até a próxima.